como todo domingo eu faço, todo domingo de ceia, é um tempo que nós temos para refletir pelo sacrifício de Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz: todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim, anunciai isto. Sabe, mas o Senhor Jesus não queria que anunciasse a morte dele, porque isso qualquer homem natural é capaz de perceber. Mas o Senhor nos chamou para anunciar a sua ressurreição, irmãos. Somente a sua igreja pode dar testemunho a respeito da ressurreição e do Espírito Santo. Amém, irmãos? Sabe, nessa manhã eu te convido a abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, seu primeiro capítulo. Acho que tem como projetar também. Espera aí, deixa eu só passar as letras aqui. Apocalipse 1. Isso. O apóstolo João, ele escreve essas palavras. Ele diz assim: as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele é glória e poder para todos sempre. Amém. Amém, irmãos. Jesus Cristo é a fiel testemunha. E aqui, nessas primeiras palavras dessa carta, o apóstolo João, ele começa falando a respeito do sacrifício de Jesus Cristo, porque Cristo é o Cordeiro que morreu desde a fundação do mundo. Ele é o Alfa e o Ômega. Você sabe, quando o homem peca lá no Jardim do Éden, a Bíblia fala que o homem sentiu vergonha, e o Senhor Deus, diante da vergonha do homem, foi lá e matou um animal, creio eu, para mim que era um cordeiro, porque era um cordeiro que era usado para que usassem as peles, e com as peles desse cordeiro ele cobriu o homem, cobriu a sua nudez. E eu entendo que ali já havia uma representação, algo que apontava para Jesus Cristo, porque Cristo é o cordeiro que morreu para que pudesse cobrir a nossa vergonha, a nossa nudez. Hoje nós estamos vestidos de Cristo. Mas aqui fala, o apóstolo João então começa falando a respeito do sacrifício de Jesus Cristo. E todo domingo de ceia eu gosto de falar sobre um aspecto a respeito da ceia do Senhor. Eu sei que o mais comum das pessoas quando entende é que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Talvez esse seja o mais comum da gente ouvir falar. É o que é mais pregado: Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. E sabe, irmãos, nós não podemos parar de repetir isso, porque apesar de Jesus Cristo ter morrido pelos nossos pecados, muitas vezes nós somos tentados a querer nos justificar diante de Deus por algo que já foi justificado e pago pelo sangue de Cristo. A despeito disso, eu quero dizer para você que não há nada que você faça que possa te purificar do seu pecado. Não há nada que você faça que te possa tornar justo diante de Deus. Se você está tentando fazer isso, se você está tentando se justificar pelas suas obras ou pela sua justiça própria, eu quero dizer que somente o sangue de Cristo pode te justificar e te perdoar dos seus pecados. Amém, irmãos? Mas esse é um aspecto a respeito da morte de Jesus. Eu já falei aqui que se alguém, um pecador com os pecados perdoados, não te faz suficiente para estar diante de um Deus santo como o nosso Senhor. Você sabe, um homicida, alguém que recebeu um perdão, um homicida que recebe um perdão judicial, um perdão presidencial, alguém que pudesse estar no corredor da morte, que era o lugar onde nós estávamos, e recebe o perdão pelo seu crime cometido, ele não deixa de ser um criminoso, ele é apenas alguém que foi perdoado. Sabe, mas eu quero dizer que nós não somos uma multidão de pessoas, de pecadores com o seu pecado perdoado. Nós somos uma multidão
de pessoas que foram justificadas no sangue de Cristo. Sabe, esse é um segundo aspecto do sangue de Cristo. Sabe, o sangue de Cristo não apenas perdoa o nosso pecado, que já seria muito, mas o Senhor sabe que se apenas perdoasse o nosso pecado, não seria suficiente para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele. Por isso a Bíblia fala que o sangue de Cristo, Ele também nos justifica. Sabe, eu sei que nós somos acostumados a entender o termo justificação, mais ou menos parecido com aquilo que nós vemos no português. A gente fala, fulano está se justificando, está dando desculpa, mas não é esse o termo que a Bíblia está usando. Quando a Bíblia fala que nós somos justificados, não está dizendo que Jesus Cristo foi diante de Deus justificar, mas fulano pecou por causa disso, ou por causa daquilo. Não é esse tipo de justificativa que o nosso sacerdote está fazendo. A justificativa é nos tornar justos. Sabe, você não é um pecador com os pecados perdoados, você é um justo, você foi justificado diante de Deus. O Senhor, quando olha para você, Ele enxerga a justiça de Cristo, é o que a palavra de Deus diz, amém? Sabe, irmãos, é interessante no Velho Testamento, quando nós conseguimos enxergar Cristo em todas as coisas. E uma das representações mais perfeitas a respeito da igreja e da santidade e da nossa glória é a Arca da Aliança, e que o próprio Deus mandou construir para representar a sua presença. E é interessante que dentro dessa arca, irmãos, não haviam coisas que eram muito agradáveis de se lembrar. Dentro da Arca da Aliança haviam 3 coisas: havia a representação da lei através das tábuas da lei, havia a vara de Arão, que representava a rebelião do povo contra a autoridade, e havia um maná ali naquela arca, representando a rebelião do povo contra a provisão de Deus. Então nós temos dentro da arca a rebelião do povo contra a autoridade, representando as leis, rebelião do povo contra as leis do Senhor, contra a autoridade e contra a provisão. Mas você sabe, o Senhor mandou guardar dentro daquela arca, e sobre a arca aspergir o sangue do Cordeiro, para que quando o Senhor e aqueles anjos que estavam colocados nas pontas da arca olhassem para ela, não enxergassem os pecados do povo, mas enxergassem o sangue do Cordeiro que foi derramado. Sabe, irmãos, eu estou falando isso para que você entenda que o sangue de Cristo, Ele nos cobre de todo o pecado. Sabe, a Bíblia fala que nós somos reconciliados com Deus, e o Senhor nos faz justos, nós somos justificados. A Bíblia fala que Deus pega a justiça de Cristo e coloca em nós. Então Deus, quando enxerga nós, Ele enxerga a justiça de Cristo, se porventura nós estamos debaixo da cobertura desse sangue. Sabe, por isso é importante que nós lembremos disso. Por isso que o Senhor falou, fazei isso, ou seja, lembrai dessas verdades todas as vezes que vocês se reúnem. Mas eu queria falar de um outro aspecto. Sabe, existem muitos aspectos que o sangue de Cristo pode falar para nós. Hoje eu queria falar desse aspecto do sangue de Cristo, que o apóstolo João, ele comenta aqui no capítulo 1, precisamente no seu verso 6, ele fala de 2 coisas a respeito do sangue de Cristo. A primeira delas, ele fala que o sangue nos lavou dos nossos pecados. E depois ele disse que o sangue de Cristo nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Amém? Aqui no verso, deixa eu voltar aqui no verso. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Eu quero dizer que o sangue de Cristo não apenas lavou os nossos pecados, não apenas nos justificou, mas te fez rei e sacerdote do Altíssimo. Sabe, irmãos, isso é tão sério, porque quando nós falamos de nos tornarmos sacerdotes e rei, nós estamos falando do propósito do próprio Deus quando criou a humanidade. Muitas pessoas acham que Deus, quando criou o homem, o propósito de Deus para a igreja, aliás, o senso comum, se eu perguntar para muitas pessoas e elas tiverem que responder de uma forma rápida, eu falo, qual que é o propósito de Deus para nós? A maioria das pessoas, sem pensar, vai responder que é a salvação.
Qual que é o propósito da igreja? Salvação do homem. Pois eu quero te contar que a salvação do homem não era o propósito de Deus. Deus, quando criou o homem não era caído, o homem não era pecaminoso. Deus não criou o homem para ele ser salvo, porque Deus não criou o homem para que ele caísse, para que ele se envolvesse no pecado. Deus estabelece o seu projeto, e esse projeto Deus deixa muito claro lá no começo, nas primeiras palavras que ele profere para o homem. Ele fala: eu quero que você cresça, que você se multiplique e que você domine, que você venha expressar domínio, ou seja, você venha exercer governo sobre essa terra. E para isso eu te faço a minha imagem e semelhança, e te dou autoridade sobre peixes, sobre animais, sobre répteis sobre essa terra, porque você foi colocado à minha imagem para exercer governo sobre a terra. Esse é o propósito de Deus para o homem. E é interessante que o homem, quando ele se corrompe, ele perde isso. Você sabe, os seres viventes na terra, e eu não falo apenas dos seres naturais, mas os seres espirituais, porque eu entendo que quando Deus fala de aves e répteis, Ele está falando de seres espirituais, como você estuda na Bíblia. Mas é interessante que para que esses seres se submetessem, Adão precisava expressar a glória de Deus. E quando você olha lá no Salmo 8, a Bíblia fala que Deus criou o homem e o coroou com a sua própria glória. Mas você sabe que, como diz em Romanos, todos pecaram e nós fomos destituídos da glória de Deus. Nós perdemos o aspecto da realeza e também perdemos o aspecto do sacerdócio. O homem impuro, o homem pecaminoso, o homem não havia mais condições de se relacionar com Deus da maneira como o homem estava. Então Deus precisa criar uma série de regras cerimoniais, estabeleceu uma forma para que aquele homem que tinha uma relação tão simples e tão íntima com Deus, a ponto de que Deus conversava com ele todos os dias lá no Éden, agora o homem não pode mais se achegar de qualquer forma diante de Deus, porque o homem é impuro e Deus é santo, e não que Deus não queira se relacionar com o homem, e eu vou te provar que Deus continuava querendo, mas se o homem chegasse diante da presença daquele Deus santo, ele seria fulminado naquele momento. Mas Deus de maneira alguma ele abre mão desse relacionamento com o homem, e você vê que logo depois da queda do homem, a maneira como o Senhor tratar é que ele faz vestes para esse homem, e ao longo da história do Velho Testamento você vai vendo dicas de que o tempo inteiro a vontade de Deus é estar junto com o homem, desde os patriarcas, onde Deus busca fazer uma aliança com eles, e sempre Deus procurando, indo atrás da sua criação do homem, e querendo buscar o resgate do seu sacerdócio e da sua realeza. Até que então que esse homem se torna uma grande nação, a nação de Israel, e nós temos o relato lá na Bíblia, no livro de Êxodo, você pode olhar no capítulo 20, quando o Senhor os livra e tira e leva eles para um lugar distante, Deus fala assim: agora vocês são a minha nação de reis e sacerdotes. Mas sabe o que o homem diz para Deus? Isso está lá em Êxodo, deixa eu dar a referência correta para você. Os irmãos estão acompanhando? Amém? É interessante que lá em Êxodo 20, 19, Deus ele deseja que todo aquele povo fosse sacerdote do Senhor. Mas em Êxodo 20, 19, o povo diz assim: Senhor, fala tu com Moisés, e Moisés conosco, mas não fala conosco. Sabe, o povo não quis ir diante de Deus, aquele povo escolhido não aceitou esse relacionamento, não desejou a presença do Senhor, não quis exercer o sacerdócio, preferiu escolher um para que pudesse fazer a mediação entre o povo e Deus. Sabe, essa tem sido a história. Depois disso, sucessivamente foram levantados sacerdotes na história bíblica, até que Jesus vem, e a Bíblia fala que ele passa a ser o sacrifício oferecido, e ele ao mesmo tempo, ele é o sumo sacerdote. E agora a Bíblia fala que novamente, nós fomos constituídos uma nação de reis e sacerdotes. Sabe, quando nós falamos de rei e sacerdote, eu quero que você entenda: rei é aquele que exerce governo,
sacerdote é aquele que ministra diante do Senhor. E hoje eu vou me deter no aspecto do sacerdote, porque talvez de exercer governo nós já entendamos um pouco mais, mas eu gostaria de falar a respeito de nós sermos sacerdotes do Senhor. Sabe, o Senhor nos chamou, o Senhor nos constituiu. Jesus Cristo morreu na cruz, derramou o seu sangue, perdoou os seus pecados, para que você pudesse se tornar um sacerdote. E é interessante que muitas vezes nós achamos que a figura do sacerdote é a figura do clérigo, é a figura do pastor, é a figura da liderança, é a figura daquele que representa o povo diante de Deus. Mas eu quero dizer que a vontade do Senhor é que todos nós exerçamos o sacerdócio. Sabe, a figura nossa, talvez do pastor, daquele que hoje dentro de uma estrutura não é mais do sacerdote, mas é a figura do mestre, é daquele que ensina, porque o sacerdócio deixou de ser centralizado no homem, porque a Bíblia fala que Cristo agora é o sumo sacerdote, para que nós sejamos sacerdotes, para que nós venhamos ministrar diante do Senhor. Mas infelizmente o pensamento do povo ainda é de deixar que outros venham fazer aquilo que eles querem. Sabe, essa semana foi uma semana onde o Senhor falou muito comigo a respeito de uma forma específica de ministrar ao Senhor, que é a oração. E durante a vida inteira eu entendi algumas coisas a respeito de oração, como oração uma forma de você se fortalecer, de você se relacionar com Deus. Aliás, é muito comum a gente ouvir falar de pessoas mais maduras na fé. Aliás, deixa eu dizer de uma forma mais didática. Nós temos talvez pessoas que se relacionam com oração, vou colocar aqui em 3 categorias. A primeira delas talvez seja as pessoas que orem com muito pouca revelação e acham que a oração é uma espécie de moeda de troca com Deus. Não precisa levantar a mão não, mas quem já ouviu falar disso? Pessoas que usam oração como moeda de troca para Deus. Sabe, irmão, sem perceber, muitas vezes nós fazemos dessa forma. Quantas vezes, às vezes eu comento com algum irmão, olha, nós precisamos de tal coisa, precisamos precisamos atingir alguma coisa. O irmão fala, por que você não ora para Deus te dar? E às vezes eu fico avaliando pessoas que têm usado a oração ou o relacionamento com Deus, o relacionamento sacerdotal como moeda de troca com Deus. Pessoas que talvez vêm para o culto achando que se ele vier no culto, o Senhor vai abençoar ele naquela semana, ou vai fazer a coisa dar certo. É uma coisa assim quase que pagã. Eu vou atrás da minha bênção, da graça alcançada, Vou pagar uma promessa. Eu sei que a gente acha tão imaturo esse tipo de atitudes, mas muitas vezes nós estamos reproduzindo esse padrão como sacerdotes. Estamos agindo ainda movidos com base numa troca. Eu quero dizer que Deus já te abençoou, você não precisa ir atrás de bênção. Sabe, você já é abençoado. O Senhor, a Bíblia fala que os céus estão abertos para nós, irmãos. Não é mais uma base de troca. Pois então esse é um nível, eu quero que você entenda. Eu quero falar de 3 níveis. Esse é o primeiro deles, aqueles que usam o sacerdócio como moeda de troca com Deus. Olha, Senhor, eu jejuei aqui e agora eu quero receber tal coisa, ou eu orei tanto, por que isso está acontecendo comigo? Sabe, pessoas que têm feito disso apenas uma moeda de troca, como se Deus fosse um cara que ficasse muito tempo sozinho e se você orasse ele ficasse alegre. Enfim, não vou nem falar muita coisa a respeito disso. Mas eu quero falar de um segundo nível de pessoas que se relacionam dentro de um sacerdócio e entendem que todas essas coisas são uma necessidade para si. E aí eu me coloco nesse segundo nível, até essa semana, até o dia de hoje. Porque eu creio que o Senhor, quando ministra, me dá uma palavra, é para mim, é para a igreja, mas eu também sou parte da igreja. O Senhor está mudando tempos e coisas aqui nessa igreja, irmãos. Então esse segundo nível é o nível onde eu estava, e eu achava que só tinham 2 níveis. Então eu não me relacionava mais com Deus no sacerdócio como uma moeda de troca,
Mas eu entendia que era uma necessidade para mim. Isso também não está errado, irmãos. O sacerdócio é uma necessidade para mim orar. É uma necessidade para mim jejuar. É uma necessidade para mim estar junto com a igreja. E é muito interessante porque tem pessoas que quando deixam de orar ou deixam de congregar, elas ficam acusadas pelo diabo e elas ficam preocupadas. Será que alguma coisa de errado vai acontecer comigo? Mas interessante que comigo não acontece isso. Quando eu deixo de congregar, eu sinto falta dos irmãos. Eu entendo que é uma necessidade que o meu espírito necessita de participar, de prestar culto ao Senhor, de ministrar, de pegar um instrumento e poder começar a ministrar um som profético, uma inspiração que o Senhor dá. Para mim isso é uma necessidade, irmãos. E esse é um segundo nível de sacerdócio. Sabe, eu entendo que nós necessitamos de ministrar ao Senhor através da intimidade, através do jejum, através da oração, porque nós precisamos nos alimentar de coisas que são espirituais. Mas essa semana o Senhor maravilhoso, Ele me mostrou que existe um outro nível de sacerdócio, e é disso que eu queria me deter mais para falar para você. Sabe, não são aqueles que ministram, fazem as coisas com base numa troca, não são aqueles que fazem com base numa necessidade, mas Deus me falou e eu vou mostrar para você na palavra dele, que o ministrar ao Senhor, o sacerdócio, acima de tudo isso, ele é um privilégio que o Senhor nos deu. Ministrar ao Senhor é um privilégio, irmãos. Sabe, e é interessante que são poucas pessoas que entendem o quão precioso é você ser um sacerdote, o quão precioso é você ministrar, e vivem uma vida cristã totalmente excluída desse privilégio que o Senhor nos deu pelo seu sangue. O sangue do Senhor nos permitiu ministrar, nos fez sacerdotes. Sabe, é mais ou menos assim. Muitas pessoas, quando entendem, acham que o sangue de Cristo foi apenas para pagar os seus pecados. Por que quando entendem? Porque estão sempre ainda voltando nas questões do pecado, questões que já foram apagadas. Eu fico pensando em algumas pessoas que já pediram perdão por pecados e ainda ficam se remoendo naquilo e vão falar com Deus, aquele pecado tal, e eu fico imaginando, se Deus tivesse uma face, Ele olhando para isso e falando, do que você está falando? Porque o perdão de Deus, a Bíblia fala que Ele lança no mar do esquecimento. Sabe, sexta-feira nós estávamos orando aqui, o Espírito Santo me direcionou a gente orar por acusação. Pessoas que se sentem acusadas. Porque o diabo, irmãos, a Bíblia fala que o diabo ele rouba. Fala ou não fala, irmãos? A Bíblia fala que o diabo mata, né? Sim ou não? Mas a Bíblia fala que o diabo ele é o acusador. Ele é aquele que nos acusa. Sabe, o tempo inteiro nós temos que lembrar disso. Se fosse algo simples, irmãos, eu sei que talvez você esteja olhando para mim falando, isso é papo para novo convertido. Se fosse simples, o Senhor Jesus não mandava fazer isso todas as vezes, irmãos. Não mandava fazer isso todas as vezes, irmãos. Nós precisamos lembrar que o sangue de Cristo já nos purificou, já nos deu a justiça, mas eu quero lembrar que o sangue de Cristo te tornou um sacerdote. E que se você não tem exercido o sacerdócio, não quero que você pense como uma moeda de troca, Deus não vai te deixar de te abençoar por isso. E não quero que você veja como um alimento, apesar que se você deixar de ministrar ao Senhor, você pode perecer espiritualmente. E nós vivemos uma igreja que tem perecido espiritualmente em muitos lugares. Mas eu quero dizer que acima de tudo isso, o sacerdócio ele é um privilégio apenas daqueles que são filhos. Sabe, se você puder, abre a sua Bíblia lá em Ezequiel 44. Falei que eu vou mostrar isso na Bíblia para você. Sabe, durante muito tempo, irmãos, eu tenho, até por conta daquilo que eu faço aqui, né? É natural para mim
acompanhar, olhar outros pregadores e ver pessoas que ministram. Eu estava pensando, o que determina, o que representa para mim um pregador de sucesso, alguém que foi bem sucedido naquilo que está fazendo. E provavelmente você, assim como eu, há de concordar que um ministério de sucesso é um ministério que alcança muitas vidas. E eu acho isso muito precioso, porque a vontade do Senhor é que muitas pessoas, aliás, que todas as pessoas sejam alcançadas e sejam salvas. Amém? Deus quer a casa cheia, irmãos. Então, durante muito tempo, eu avaliei o sucesso de um ministério por aquilo que ele faz exteriormente, porque o papel do sacerdote é também ministrar ao povo, é o serviço da casa, é fazer as coisas dentro da igreja e ministrar às pessoas. Mas olha aqui o que diz Ezequiel 44, a partir do verso 10, aqui Deus está tratando com a rebelião do povo de Israel, e especificamente agora com aqueles que são da tribo de Levi, daqueles que eram os sacerdotes da época e que se desviaram, foram adorar outros deuses. Então diz assim o Senhor: mas os levitas que se apartaram para longe de mim, ou seja, aqueles que pecaram, aqueles que se desviaram, quando Israel andava errado, os quais andavam transviados, desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, levarão sobre si a sua iniquidade. Você sabe, porque Deus perdoa o pecado, mas o pecado ele tem consequências. Sabe, muita gente tem vivido, e nós falamos mesmo da graça, porque falar da graça é falar do próprio Jesus Cristo. Mas muitas pessoas não entendem exatamente o que é a graça e acham que há uma liberdade para pecar. Eu quero dizer que Deus perdoa o seu pecado, mas ainda existem consequências. Quando o Senhor fala para você não pecar, não é uma questão de que quando você peca Ele é menos Deus, mas Deus deixa de ser Deus quando você peca. Não, mas quando Deus manda você não fazer uma coisa, ou quando Deus manda você fazer alguma coisa, porque Ele sabe aquilo que é o melhor para você. Então aqui fala que aqueles levitas que haviam se desviado enquanto Israel estava errado, eles levarão sobre si a sua iniquidade. Mas olha no verso seguinte: contudo serão ministros no meu santuário. Ou seja, Deus ainda assim os admite, Deus os perdoa. Nos ofícios contudo serão ministros no meu santuário, nos ofícios das portas da casa, e servirão a casa. Eles matarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão perante eles para lhes servir, porque eles ministraram diante dos seus ídolos e fizeram a casa de Israel cair em iniquidade. Por isso eu levantei a minha mão contra eles, diz o Senhor Deus, e levarão sobre si a sua iniquidade. E não se achegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem para se chegarem a alguma de todas as minhas coisas sagradas, as coisas que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os constituirei guardas da ordenança da casa em todo o seu serviço e em tudo que nela se fizer. Sabe, irmãos, Deus está dizendo aqui que aquilo que para nós parece ser o mais importante, para Ele é a menor das coisas, para Ele é um castigo. Você sabe, vocês sacerdotes que se desviaram, tudo bem, eu reconcilio com vocês, mas deixa eu dizer uma coisa: a partir de hoje, vocês não têm mais o privilégio de servir a mim, de servir diretamente a mim. Vocês vão poder ministrar ao povo, mas somente aqueles que se mantiveram puros poderão ministrar a mim. Tanto que no verso seguinte, agora no 15: mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadoc, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim para me servirem, e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e guardarão a minha ordenança. Eu quero dizer que não existe privilégio maior do que servir ao Senhor, irmãos. É muito precioso você poder pegar na mesa do Senhor e servir aos irmãos. E eu vou dizer, irmãos, que eu dedico a minha vida a isso, a servir da mesa do Senhor para os irmãos, porque esse é um dos papéis do sacerdote. Mas eu entendi que o maior papel do sacerdote é estar ministrando ao Senhor.
O maior papel, o maior privilégio que nós temos é estar ministrando diante do Senhor, meus irmãos. Sabe, muitas vezes nós negligenciamos isso. Muitas vezes dentro da igreja nós achamos que ocupar papéis e fazer coisas são coisas mais importantes. E é interessante que lá no livro de Atos, no capítulo 6, você vê os apóstolos, né? Acontece uma discussão naquele lugar e é interessante que aqueles apóstolos chegam a uma conclusão e falam assim: olha, deixa que o serviço da casa, a organização, levanta outros homens, porque não convém que os apóstolos deixem de orar e ministrar ao Senhor. Sabe quantas vezes nós estamos preocupados com outras coisas? Quantas vezes outras coisas tomam o nosso lugar, tomam o lugar, aquilo que é o privilégio nosso de ministrar ao Senhor, e nós estamos preocupados com coisas que são terrenas, coisas que são naturais. Sabe, muitas vezes nós estamos buscando as coisas do Senhor, e aí eu volto lá naquele primeiro aspecto do sacerdócio, que é a base de troca. Muitas vezes nós estamos achando que nós precisamos insistir com Deus algumas coisas, mas eu quero dizer que quando nós ministramos ao Senhor, o Senhor está acrescentando coisas em nossas vidas. Sabe, muitas vezes nós falamos que não temos tempo para ministrar ao Senhor, e eu gostaria eu já estou quase que encerrando, irmãos, e muitas vezes nós deixamos de exercer o sacerdócio, porque nós não temos tempo. Tempo é algo muito valioso, principalmente quando você chega nesse país, você descobre que o tempo aqui é algo muito caro às pessoas. Mas quando você deixa de exercer o seu sacerdócio, por causa de outras coisas, eu quero dizer que não é algo sábio. Lá em Eclesiastes 10, no verso 9, fala assim, que quando o ferro está embotado, aliás, no capítulo 9, ele está falando a respeito do machado. Deixa eu ler para você: aquele que transporta pedras será maltratado por elas, e o que racha lenha expõe-se ao perigo. Se estiver embotado o ferro, ou seja, a Bíblia está falando que se o ferro, se o machado do lenhador estiver embotado, ou seja, não estiver afiado, e se não se afiar o corte, então se deve redobrar a força. Se o machado não estiver afiado, o lenhador ele precisa colocar muita força. Mas aqui fala que a sabedoria é excelente para prosperar. Sabe, muitas vezes nós damos desculpa de não ministrar ao Senhor, de não orar, porque nós estamos tão cheios de tarefas, mas nós somos às vezes como esse lenhador, e ele está lá há um ano cortando muita lenha com o machado e sem parar, incessantemente. E você vem e fala para ele: por que você não para e não afia esse machado? E ele fala: eu não tenho tempo para isso, porque eu tenho muita lenha para cortar. E é isso que Eclesiastes está falando aqui, Eclesiastes 10:10, que esse machado vai perdendo o seu corte e você precisa usar muita força. Eu quero dizer, muitas vezes nós queremos lidar com as coisas de Deus com muita força. Agora voltando naquele mesmo texto de Ezequiel que nós estamos lendo, do 44, agora no verso 17 fala assim, sobre os sacerdotes: e será que quando entrarem pelas portas do átrio interior se vestirão com vestes de linho, e não se porá lã sobre eles, quando servirem nas portas do átrio interior e dentro? Gorros de linho estarão sobre as suas cabeças, e calções de linho sobre os seus lombos. Não se cingirão de modo que lhes venha suor. Sabe, o desejo do Senhor é que você não sirva com suor. Sabe, nós estamos falando de uma geração obcecada, uma geração ligada no 220. Sabe, ontem eu fui jantar, minha esposa estava viajando, e eu preparei a janta para mim e preparei um prato para o meu filho, que tem 2 anos. E ele não quis comer. Eu falei: deixa, uma hora vai sentir fome. A avó já queria dar suco, já queria dar outras coisas. Eu falei: não dá nada para o rapaz, ele vai sentir fome. E eu falei: eu peguei aquele pratinho para não jogar a comida fora, eu botei dentro do micro-ondas. Não sei, só eu que faço micro-ondas de armário. Só sei que dali a 1 hora mais ou menos, o rapaz ficou com fome e veio falar: papai, quer papá? Eu falei: ok. Eu já estava lá dentro, só apertei a tecla de 30 segundos, que você não precisa nem digitar o 30 e o liga, né? Tem uma de 30 segundos. E ele girou ali, não deixei nem 30, deixei acho que 20 segundos. Tá aqui o papá. Eu falei: gente,
Que geração que é essa? Estou com fome, em 20 segundos estava lá a comida. Sabe, às vezes nós somos essa geração onde as coisas são tão imediatas, sabe, não temos, e achamos que ministrar ao Senhor, exercer o sacerdócio, você tirar tempo para oração, você tirar um tempo de jejum, um tempo de se retirar. E aliás, isso é uma das coisas que eu fiquei desesperado aqui, porque a gente ia para um monte no Brasil, e aqui na Flórida tudo é plano, né? Mas eu quero dizer para os irmãos que eu achei uma chácara aqui que faz retiro, aqui em Dade City, para a gente poder orar. E é natural, as pessoas que não entendem, elas olham e falam, mas parece uma perca de tempo isso, né? Tem uma história que um pastor estava orando e um irmão bateu na porta da casa dele. Ô pastor, tudo bem? O que o senhor está fazendo? Ele falou, estou orando. Então, já que o senhor não está fazendo nada, vamos ali ver uma coisa comigo. E sabe, muitas vezes, né? Isso é comum demais, né? Lá no Brasil, a gente ia fazer cadastro em alguma coisa. Qual a sua profissão? Pastor. Mas você trabalha em alguma outra coisa também? Ou você é só pastor? A gente, né? Ora, engole, fala, não, só pastor, filho, não faço mais nada, não faço nada. Mas ministrar ao Senhor é visto como algo que não tem valor, é desprezado pela geração do fazer, a geração da atitude, a geração do movimento, da hiperatividade. Sabe, mas eu quero dizer, como essa palavra de Eclesiastes 10, quando nós não investimos tempo no sacerdócio, não investimos tempo com o Senhor, é como nós estamos cortando muita lenha com um machado sem estar afiado, irmãos. Sabe, as coisas se tornam muito mais difíceis e você precisa suar como sacerdote para que as coisas aconteçam. Mas eu quero dizer que aquele que ministra ao Senhor é como aquele que investe tempo no seu crescimento espiritual. Sabe, por isso, nessa manhã, ao participarmos da ceia do Senhor, eu quero que você considere mais um aspecto, que o sangue foi derramado para que você tivesse o privilégio de ser um sacerdote do Senhor. Sabe, que você não ministrasse ao Senhor por uma necessidade, ou até mesmo por uma troca, mas que você entendesse que o Senhor te deu um privilégio que é único, irmãos. De você poder se recolher, talvez no seu quarto, e ministrar ao Deus Todo-Poderoso e ser ouvido por Ele. Você tem ideia do que é isso? Sabe, eu já estudei algumas religiões comparadas, né? E toda religião, para que aquele Deus daquela religião se incline os seus olhos, incline os seus ouvidos, é um tremendo de um esforço. Aliás, o nosso Deus mesmo, antes do sacrifício de Jesus, é um verso que é muito conhecido e muito falado hoje: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar pelo meu nome. Não é assim, irmãos? É bonito até esse verso, mas eu quero dizer que na nova aliança teve alguém que já se humilhou por você, teve alguém que já clamou o nome por você, e hoje o caminho está livre. Por isso o apóstolo Paulo fala que nós nos achegamos com ousadia. Você sabe como é se achegar com ousadia? No Velho Testamento, o sacerdote, ele não podia ter ousadia para chegar no Santo dos Santos, porque ele chegava com medo da glória de Deus fulminar ele. Mas hoje nós temos confiança, porque o nosso sumo sacerdote nos abriu um caminho para que nós pudéssemos ministrar ao Senhor. Mas eu quero saber o que você tem aproveitado disso. O que você tem feito com aquilo que o Senhor Jesus permitiu para você, irmãos? Você não está entendendo. É como se a gente descobrisse aqui no quintal da igreja uma mina de ouro gigantesca. Eu sei que aqui nos Estados Unidos, quando você descobre petróleo, ouro na sua propriedade, ele é seu. Mas lá no Brasil, se você descobre minério na sua propriedade, ela pertence ao governo. Então, só para a gente entender esse exemplo, vamos fazer de conta que fosse como lá no Brasil. Você descobriu uma mina de ouro aqui, mas você não pode contar para ninguém, nem dar muito na cara, porque senão o governo vem tomar essa mina de ouro de você. Mas você pode todos os dias ir lá e pegar todo o suprimento de ouro que você precisa, e você pode viver de uma maneira abundante.
viver com toda abundância, com toda abastança, fazer tudo o que você quiser. Sabe, pois eu quero dizer que este aqui, que derramou o seu sangue, ele falou que ele veio para que você tivesse vida em abundância. O Senhor nos derramou um tesouro. A Bíblia fala que ele se fez pobre para que nós pudéssemos ser abençoados. Há uma mina de ouro no seu quarto. E lá em Mateus 6 fala: vai no seu quarto em secreto, e aquele que te ouve em secreto, ele te abençoará. Sabe, há uma preciosidade, há um tesouro dentro do sacerdócio. Sabe, nós temos ignorado isso, esse privilégio que somente nós temos. Eu não estou falando aqui você fazer isso porque se você deixar de fazer, você vai ser amaldiçoado, ou vão faltar as coisas para você, ou você vai perder a salvação ou um lugar no céu. Não é nada disso, irmãos. Mas o dia que você entendeu o que existe lá naquele lugar secreto, você não vai mais abrir mão dele. Sabe, para a gente é interessante que as coisas que são bonitas são as coisas exteriores, né? É o sacerdote que ministra a grandes multidões. Eu quero te dizer que o maior sacerdote é aquele que ministra no secreto. É o que nós lemos aqui em Ezequiel 44. Para Deus, aquele que ministra em público, aquele que faz as coisas em público, aquele grande pregador que arrasta multidões e ministra cura e milagres, e nós ficamos encantados. Uau, que ministério desse cara! O maior ministério, ele está lá no secreto do seu quarto. O maior ministério de tudo. Não existe honra maior para um homem do que ministrar diante do Senhor. Sabe, isso está ao acesso de todos. Talvez você fale: eu não tenho teologia, eu não posso pregar para uma multidão. Ou mesmo se tem, eu não sei falar direito, eu não tenho as qualidades, os atributos de um grande orador. Deixa eu falar para você. Para Deus, o que tem valor é o que você faz no seu secreto, diante dele. Sabe, não ignore esse lugar. Às vezes nós queremos matar o gigante, porque o gigante é algo que dá ibope. Mas deixa eu falar, Davi, antes de matar o gigante, ele havia matado o leão e o urso no seu secreto. Sabe, nós vemos grandes manifestações que são exteriores, mas que são construídas na intimidade e no secreto com Deus. Sabe, irmãos, quando o Senhor me traz essa palavra e me faz lembrar dessa verdade, como mandamento, como algo da ceia do Senhor, Ele me fala que nós como igreja temos desfrutado muito pouco daquilo que Ele quer fazer em nossas vidas. Nós estamos muito aquém, irmãos. Sabe, eu te desafio a começar a experimentar o sacerdócio, a se tornar um ministro do Senhor, a buscar intimidade. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor tem para nos acrescentar, irmãos. Queria que você ficasse de pé. Queria que o Wilson pegasse o violão.